Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos começando, então, mais um aljava específico para o pessoal de Ribeirão Preto, Caminho da Vida. Vocês viram que lá no meu canal do YouTube já tem um link exclusivo de vocês. A nossa reunião da semana passada já está disponibilizada lá, e essa também vai lá. Daí vocês vão ter todo um conteúdo que pode, inclusive, ser utilizado para cada um dos líderes que for chegando. Vocês pedem para eles assistirem esse material que já está sendo confeccionado à medida que cada vez nós nos reunimos, né? Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a maneira como Deus edifica a igreja no Novo Pacto, que eu chamo no capítulo 4 do livro Engenharia da Graça de plano diretor. Né? Como eu falava aqui para vocês, todas as vezes que nós vamos edificar numa cidade, a gente precisa ter ciência do plano diretor. O plano diretor, ele regula qual área é industrial, qual área é comercial, qual área é residencial. É o plano diretor que também nos aponta nas áreas, por exemplo, residenciais, quais são os recuos que você tem no terreno de frente, de lateral, para que você possa edificar, a altura, quantos pavimentos você pode fazer. Ele regula tudo de uma construção. E quando o Senhor chama a igreja de uma obra em execução, ele traz um plano diretor que regula essa obra. Esse plano diretor é o Novo Pacto. Então, nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma obra que tem as suas regulamentações já estabelecidas pelo Senhor. E todas as vezes que nós edificamos fora disso, nós estamos atrapalhando aquilo, ou nós não estamos contribuindo com aquilo que o Senhor deseja que seja edificado. Por isso é tão importante que a gente entenda os desenhos do Senhor, porque a igreja é dele, não é nossa. A obra que nós participamos é uma obra que não pertence a nós, não tem que ter o nosso gosto pessoal, nossa visão pessoal, a gente tem que ser obediente ao desenho. Por isso que Paulo, quando ele está diante do rei Agripa, ele fala assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Nós não podemos ser desobedientes à visão e aos desenhos celestiais. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito desse desenho do Senhor através dos 5 ministérios. Se alguém puder, para ficar um pouco mais dinâmico, ao invés de só eu falar, se alguém puder ler o texto de Efésios, Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 18. Eu não consigo ler. Posso ler? Pode. Do 11 ao 18. Isso. E benção, o pastor Nelson vai ler. Semana passada ele não falou nada. Não deu um pio. Não deu um pio a semana passada. Capítulo 4, versículo de 11 a 18. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isto para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio dela levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É ele quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte:
não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Qual que é essa versão, pastor Nelson? Na tradução linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. É interessante porque essa tradução que o pastor Nelson leu parece que fica mais escancarado ainda, mais claro, né, o que Paulo está querendo nos dizer nesse texto. É um texto que fala por si só. Eu acredito que depois de hoje, se vocês lerem ele de novo, ele vai começar a trazer ainda mais luz para vocês, e daí vocês vão chegar ao seguinte pensamento, como todos nós chegamos quando começamos a estudar. Por que está tão claro que Deus estabeleceu esse modelo para a igreja e a igreja se tornou uma igreja pastoral? Por que os ministérios apostólicos, proféticos, de mestre foram subtraídos da igreja ao longo da história? Por que se pensa erroneamente que os apóstolos eram somente 12? Por que a gente não vê um ministério profético funcionando dentro da igreja local de forma como diz as Escrituras? Esses porquês começam a nascer na nossa mente quando a gente lê um texto desse tão claro. E daí, quando você olha para a realidade da igreja evangélica no Brasil e no mundo, e vê um aumento numérico de pessoas, mas uma imaturidade gigantesca, você entende. Porque esse texto ele fala o seguinte: através dos 5 ministérios, nós podemos crescer a estatura de Cristo, alcançamos a maturidade. Ou seja, quando você subtrai esses ministérios do corpo de Cristo, você interfere diretamente no processo de amadurecimento. Então, você pode ter... E eu não estou falando de salvação, até porque o reino de Deus não tem nada a ver com salvação. Tem gente que passou a vida inteira batalhando por que pessoas sejam salvas. Glória a Deus! Mas o que o Senhor busca é muito mais do que a salvação das pessoas, é levar cada um de nós à estatura de Cristo. E quando nós crescemos à estatura de Cristo, nós temos condições de produzir transformação na sociedade e alcançar o clamor da criação que anseia pela manifestação de filhos maduros, ruios, né? Então, quando a igreja subtrai esses ministérios, ela interfere diretamente nesse processo de amadurecimento. Então, esse texto aqui, como um texto introdutório, ele deixa isso para a gente de forma muito, muito clara sobre a importância dos 5 ministérios. Mas antes de nós nos aprofundarmos nisso, eu queria que vocês abrissem comigo Romanos 1, 25. Quem puder já pode ler. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Amém. Esse texto fala sobre a verdade e a mentira, que as pessoas têm trocado a verdade de Deus pela mentira. Então, antes de nós entrarmos no assunto específico dos 5 ministérios, é muito bom, é muito importante, eu acredito que eu até cheguei a falar com vocês nesse final de semana que nós tivemos juntos a respeito de verdade e mentira. A definição de verdade e a definição de mentira. Verdade não se trata de pensamentos corretos acerca de algum assunto. Tampouco mentira se trata do pensamento equivocado ou da distorção de um pensamento sobre algum assunto. Não. Quando a Bíblia fala de verdade e mentira, ela está falando de 2 pessoas, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim: olha, eu tenho a verdade. Olha, eu conheço a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Então, a verdade, ela é a própria natureza da pessoa de Cristo. Assim como a verdade é uma pessoa, também teve alguém que se apresentou como sendo o pai da mentira, né? Então, a mentira também não se trata de um pensamento. A mentira, ela tem como pai o diabo.
e, segundo as Escrituras, ele é a própria mentira, porque a natureza dele é mentirosa desde o princípio. Então, quando nós falamos de verdade e mentira, nós estamos falando de duas naturezas, a natureza de Cristo e a natureza do inimigo das nossas almas, que penetrou a raça humana através da queda de Adão. Agora, quando a gente entende verdade e mentira como duas naturezas, a mentira toma uma dimensão muito mais grave e séria para nós do que até então nós achamos. Sabe aquela história que a gente ouve assim? Ah, isso aqui é só uma mentirinha, né? Como se fosse... parece que tem umas mentirinhas que são aceitáveis, né? Que são mentirinhas brancas, né? Na verdade, a mentira ela nasce dessa natureza maligna e ela acaba contaminando a nossa visão e a nossa percepção do que é certo e do que é errado. A nossa visão do mundo é distorcida pela mentira. Ela é como se ela interferisse na lente através do qual nós enxergamos o mundo. Nossos conceitos, nossas definições, eles começam a ser completamente distorcidos da realidade. Então, por exemplo, e é interessante quando você tem uma visão distorcida da realidade, né? Eu me lembro uma vez, eu estava indo fazer um trabalho num presídio com um pastor aqui da igreja, por sinal, ele te conhece da época da Valnício, Marina, chama Pastor Hugo, ele era pastor aqui em Caçapava, e hoje ele caminha com a gente. E eu trouxe ele para ir comigo fazer um trabalho no presídio, e ele foi dirigindo o meu carro, e eu fui do lado conversando com ele. Quando a gente chegou na porta do presídio, eu falei, tinha vários carros parados assim, eu falei para ele assim, Hugo, pode parar do lado daquele carro vermelho. E ele ficou olhando para minha cara, deu uma risadinha e não andava. Eu falei, Hugo, do lado do carro vermelho. Daí ele começou a rir, eu falei assim, o que foi, Hugo? Qual a dificuldade de você parar do lado do carro vermelho? Ele falou assim, Cristiano, eu sou daltônico, eu não sei qual carro é o vermelho. E eu rachei de rir, porque eu falei assim, caramba, eu não sabia que você tinha esse nível de interferência na tua visão, né? Ao ponto dele não saber qual carro eu estava me referindo, porque ele, de fato, as cores para ele eram todas distorcidas. Quando a nossa visão está distorcida pela mentira, o que você enxerga não é a verdade. Olha que coisa mais louca. A mentira, ela contamina a nossa visão. Você consegue ver uma realidade que não é a verdade. Por isso a Bíblia fala que é necessário que os nossos olhos espirituais sejam abertos, porque só quem nasce do Espírito consegue enxergar a realidade. Todas as pessoas que não nasceram do Espírito, elas estão entenebrecidas com a visão desse mundo, elas estão com suas visões embaçadas e distorcidas pela mentira, elas não conseguem enxergar. Então, a mentira, ela causa um dano muito maior do que nós podemos imaginar, e ela interfere nas nossas definições de vida, né? Eu falei, eu acho que para vocês, nesse final de semana, porque Deus, quando ele entrega ao homem a capacidade de governo e a capacidade de dar nome aos animais no Éden, é mais do que você vai se chamar girafa, você vai se chamar elefante, você vai se chamar cavalo. Ele deu ao homem a capacidade de dar destino e posicionar toda a criação. Então, ele posicionava, ele dava destino à criação. Isso era dar nome. E quando ele cai, e quando o homem tem os seus olhos espirituais fechados pelo pecado, e ele passa a enxergar a partir de uma natureza corrompida e egoísta, a capacidade de dar destino, de dar nome às coisas, ele não perde. Os dons de Deus são irrevogáveis. O problema é que você pode utilizar os dons de Deus a partir do Espírito de Deus, ou você pode usar os dons de Deus a partir do espírito das trevas. Então, tem muita gente que tem até um dom de Deus, né? Principalmente quando se fala de ministério profético, mas por ter uma natureza ainda adâmica, manipula, distorce, usa o dom de forma equivocada.
Então, o que Adão continua fazendo? Ele continua dando nome às coisas. E muitas das coisas que nós chamamos hoje por nome, nós recebemos essa herança de Adão. Você quer ver um exemplo? Aquilo que nós denominamos ser bom. O que você entende como algo bom? Nós passamos a definir bom como aquilo que produz um resultado agradável para nós. Então, quem é uma pessoa boa? É uma pessoa que é agradável para mim. O que é uma notícia boa? É uma notícia que produz um resultado positivo para mim, porque a minha ótica é a mentira e a minha natureza é egoísta, então ela interfere na minha definição do que é bom. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim, bom mestre, e ele falou, não me chama bom, porque vocês não sabem o que é bom. Vocês estão falando através de uma natureza e de uma visão distorcida. E ele não permite que chame bom, porque ele fala assim, vocês não me chamem bom porque eu ainda não cumpri aquilo que eu vim fazer. Porque para Deus, bom não é aquilo que traz um resultado positivo, é aquilo que cumpre um propósito até o final. É aquilo que chega ao fim. Então, quando Deus está na criação lá em Gênesis, ele terminava algo que estava sendo criado, finalizava um dia e falava assim, e viu Deus que isso era bom. Então, ele dava nome de bom a algo que se completava. E nós damos nome de bom a algo que é agradável à nossa alma. O que é isso? É uma definição distorcida pela mentira. Então, se a gente não entende que nós podemos estar com uma visão distorcida pela mentira, quando nós falamos de 5 ministérios, quando nós falamos de novo pacto, quando nós falamos de paternidade, quando nós falamos, como disse a pastora Marina, de assuntos novos que são desconhecidos para nós, e nós tentamos enxergar isso através de uma lente embaçada e distorcida, nós vamos ter dificuldades. Cristiano, repete novamente. É que houve um agito aqui. Qual parte que você... De qual parte? Aquilo que eu tinha falado aí, nesse pedacinho, que agitou aqui um pouco, acho que alguns perderam. Deixa eu recapitular. Alguém me lembra aí que ponto que foi? Bom é algo que se completa, e não aquilo que me agrada. Não, até aí ok. Até aí daí eu falei que Jesus falou para não chamar ele de bom, porque ele não tinha completado a sua obra, que Deus, no final de cada dia, ele falava assim, viu Deus que era bom, porque ele chegava ao fim do processo de construção, e que quando nós temos uma visão equivocada, distorcida, nós continuamos cometendo esse erro de percepção e de visão das coisas a partir da nossa natureza egoísta. Para que nós possamos entender toda essa... Daí que eu falei que eu usei o nome da pastora Marina. Que nós possamos entender todo esse novo, tudo que é novo para você, assuntos como 5 ministérios, paternidade, novo pacto, o reino e o governo de Deus, assuntos que eventualmente sejam novos para você, você não pode tentar entendê-los a partir dessa natureza antiga, dessa lente contaminada. Então, nós precisamos permitir primeiro que o Espírito Santo tenha liberdade de falar, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo como uma criança ao que o Senhor quer me ensinar. Não através de uma lente religiosa, não através de uma mentalidade que muitas vezes é bem intencionada, mas está contaminada pela mentira. Então, se nós tivermos essa honestidade de nos abrir ao Senhor, tudo aquilo que eventualmente parece novo para nós é aquilo que Deus projetou para o homem desde o início. É novo para nós, mas é o plano original dele que ficou distorcido e encoberto pela mentira. E essa mentira muitas vezes vem com uma capa de religiosidade, onde muitos de nós estávamos vestidos até hoje. Então, às vezes... E quanto tempo isso daí é uma realidade sobre as nossas vidas? Vivíamos como igreja muito equivocada. E não é da noite para o dia que vai haver essa substituição de revelação dentro de nós. Não é? Esse processo que vai acontecer em cada um de nós
precisa acontecer em cada um de nós, do que antes de chegar a ficar pregando lá na frente. Exatamente. E uma das coisas que a mentira produz, porque ela é uma visão distorcida, a mentira, a natureza da mentira em nós, ela ativa em nós algo que é extremamente prejudicial ao avanço do reino de Deus, que é a nossa imaginação. Porque quando você não tem o conhecimento da verdade, você imagina a verdade. E a imaginação, ela tem um efeito muito mais devastador que o desconhecimento. Porque quando você tem um desconhecimento sobre um assunto, você tem um vazio que pode ser preenchido pelo conhecimento. Quando você tem a imaginação, você acha que sabe um assunto, você preencheu aquele vazio por algo errado. Daí é difícil. É a pessoa que bate na tecla e fala assim, ah, não, eu já sei. Ah, não preciso porque eu já entendi. Né? E o desconhecimento, ele gera em você uma imagem distorcida pela mentira, porque você está imaginando aquilo que você não sabe, você acha que sabe. Eu me lembro, quando, há muitos anos atrás, eu voltava do trabalho ouvindo a Jovem Pan, aquele Reinaldo Azevedo, né? E na época, hoje ele parece que se tornou um cara de esquerda, na época ele batia muito no PT, e eu ouvia ele todo final de tarde voltando para casa. E ele falava com tanta veemência, com tanta força, e eu nunca tinha visto o rosto dele, não sabia como ele era. Né? Tempos atrás, os locutores de rádio tinham pouca visibilidade na imagem, mas hoje já os programas são todos transmitidos pelo YouTube, internet, você consegue ver. Né? E eu fui construindo na minha mente uma imaginação de como era o Reinaldo Azevedo, né? A força com que ele enfrentava, debatia os assuntos, eu imaginava um cara grande, forte. Irmãos, a primeira vez que eu me deparei com a imagem dele sendo entrevistado num programa de televisão, franzino, pequenininho, com um chapéuzinho, parece até uma visão delicadinha, assim, eu falei, meu Deus, que frustração, totalmente diferente do que eu imaginava. E eu não sei se eu já tive experiências como essa inúmeras vezes. Eu lembro quando eu estagiário ainda, quando eu trabalhava estagiário numa construtora em Campinas, e eu todos os dias para fazer compra de materiais, eu tinha que falar com a telefonista da empresa. Todos os dias, eu era jovem, novo, e todos os dias eu falava com ela, eu já tinha me tornado amigo dela, mas nunca tinha visto a telefonista. E ela tinha uma voz super bonita, e você vai construindo uma imagem na cabeça, assim, nossa, deve ser uma mulher bonita, né? O dia que eu cheguei no escritório, que eu me deparei com ela, a minha cara de decepção foi nítida, porque eu falei assim, nossa, eu imaginava uma pessoa e vi uma pessoa totalmente diferente. O que é isso? É o que a nossa imaginação produz quando nós desconhecemos a realidade, né? E isso acontece com relação ao evangelho. Muitos de nós pregamos um evangelho fruto da imaginação. Nós falamos de Nova Jerusalém, falamos de escatologia, de Apocalipse, de vida eterna, a partir daquilo que nós imaginamos, porque, na verdade, a poucos de nós foi revelado a verdade pelo Espírito. Mais uma vez, eu falo aquilo que a pastora Marina está falando. Então, o que eu vou falar se eu não tenho clareza de alguns assuntos? Fala no nível que você caminha. A coisa mais linda do Evangelho é a gente caminhar na medida que nós estamos vivendo, né? Na medida que você sabe, naquilo que Deus já tem feito em tua vida, tenha liberdade para falar. Agora, não se precipite em falar de assuntos que Deus ainda não te liberou, porque senão você pode estar falando a partir da imaginação e não da verdade. E daí a gente acaba criando uma série de problemas, inclusive para a própria igreja, né? Vamos lá. Tudo que nós vamos edificar, toda edificação, ela é de Cristo e em Cristo. João capítulo 15, versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Então, todo o processo de edificação, tudo que nós construímos, né, ou participamos, colaboramos, é a partir de Cristo, que é a pedra angular.
E uma das palavras que o apóstolo Paulo usa em Efésios, capítulo 4, que os 5 ministérios, eles foram dados aos homens para o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento é a palavra no original cartatismon. O que essa palavrinha cartatismon significa? Cartatismon é uma palavra que, se você for pegar a tradução, ela significa equipar, mobiliar ou consertar. Essa palavra é utilizada para quando os pescadores tinham as redes rasgadas, eles tinham que restaurá-las para que elas pudessem manter as mesmas dimensões dos furos, senão se perdiam os peixes. Isso era cartatismon, né? Quando uma casa nova, ainda não habitada, alguém ia morar, ela necessitava da palavra cartatismon, que era mobiliar a casa para que a casa não ficasse vazia. Aquela passagem que fala sobre libertação, se você expulsa o demônio de uma pessoa e ele volta e, achando a casa vazia, ele traz 7 e o estado da pessoa fica pior, é a palavra cartatismon. Então, o que seria mobiliar a casa? É exatamente o que Paulo descreve em Efésios capítulo 4, né? Como nós mobiliamos a casa, a morada de Deus que somos nós, através dos 5 ministérios, que são como ferramentas dadas ao corpo de Cristo, para que cada uma dessas ferramentas, que carrega uma medida de graça, porque é o seguinte, a graça, a palavra graça, como a gente leu no livro Engenharia da Graça, ela é mais do que a simples definição que nós tínhamos de favor imerecido. Graça é a própria natureza de Cristo. E essa natureza, essa plenitude de graça que havia nele, ele distribuiu aos homens. Mas ele não distribuiu a plenitude da sua graça para um homem. Ninguém recebe plenitude da sua graça sozinho. Por isso o pastor Nelson, quando leu, falou assim, Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. Por quê? Porque ele distribuiu a graça. Então, a natureza, a essência, aquilo que é a constituição de Cristo, foi distribuído ao corpo. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que a igreja não é personalista. A igreja ela é corporativa. Nós somos um organismo bem ajustado, que precisa uns dos outros, porque cada um carrega uma medida. Por isso que é importantíssimo a gente saber caminhar cada um na medida que nos foi dada, né? Porque quando nós, às vezes, cheios de boa intenção, queremos fazer algo fora da nossa medida, é o que eu falo que são as pessoas que estão honestamente equivocadas. Não há maldade nelas. Elas são honestas no que fazem, mas elas estão honestamente equivocadas. Agora, depois, você pode caminhar por um tempo honestamente equivocado, até que você se depara com a verdade. Quando você é confrontado com a verdade, já não resta mais a opção de andar honestamente equivocado, né? Ou você para de estar equivocado e se ajusta com a verdade, ou você já não vai ser mais honesto, porque hoje você sabe a verdade. Então, o andar honestamente equivocado, ele dura até você se confrontado com a verdade. A partir daí, já não resta mais opção. Ou você você deixa de estar equivocado, ou você deixa de ser honesto. Bom, agora vamos para um outro assunto importante, dentro ainda de Efésios capítulo 4. Deus, através de Cristo, distribuiu essas 5 graças ao corpo de Cristo. Beleza. Todas as pessoas da igreja possuem medidas de graça? Sim, todos nós somos sacerdotes, porque ele nos fez um reino sacerdotal. Agora, existe uma diferença entre ofício, unção e dom, e é isso que nós precisamos deixar muito claro. Podem todos profetizar? Sim. São todos profetas? Não. Entendam isso. Isso é um grande equívoco que se comete na igreja.
Podem todos profetizar? Sim. São todos profetas? Não. Podem todos ter dons de visão e sonhos? Sim. O fato de ter sonhos e visões faz de uma pessoa profeta? Não. Se nós não entendemos isso, nós começamos a querer identificar ministério profético de uma forma superficial, e isso é um dano gigantesco para a igreja. A Bíblia fala que a natureza da igreja ela é apostólica e profética. O que isso quer dizer? Todos nós que estamos aqui, todos nós, o corpo de Cristo, ele é apostólico e profético, ainda que nós não sejamos apóstolos e profetas. Pegar um exemplo aqui, vamos pegar o Kaká. O Kaká é um apóstolo? Não, mas ele tem que essencialmente ser apostólico. Por quê? Porque ele faz parte do corpo, e o corpo de Cristo é apostólico na sua essência. O Kaká é um profeta? Não, não sei, mas hoje não. Agora, ele precisa ser profético? Sim, porque a natureza e a essência da igreja é profética. Então, todos nós precisamos entender a diferença de ofício, unção e dom. Porque senão nós começamos a querer denominar pessoas pelo dom, o ofício, e isso não funciona. Então, um dos pontos que são importantes de nós entendermos eu tenho percepções proféticas. Beleza, isso não quer dizer que você seja um profeta. Eu tenho visões. Deus falou comigo. Beleza. Então, existe algo dentro do ministério profético, na classe, na escola de profetas, que nós temos um assunto específico sobre esse Nefatá, que se chama protocolo profético. Uma igreja que havia muitos dons, e essa quantidade de dons trazia muita confusão, era a igreja de Corinto. Então, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve que estabelecer um protocolo profético. Porque todas as pessoas tinham dons, e o cara achava, porque ele tinha uma visão, que ele tinha que dar a direção para o pastor da igreja. E Paulo falou, opa, todos vocês profetizam? Beleza. São todos profetas? Não. Então, quando um profetizar, o outro julga para avaliar se essa profecia vem de Deus ou não. Quem julga? O pastor da igreja. Então, o protocolo profético que nós cumprimos à risca hoje aqui, já está como... Aqui já virou uma cultura, porque foram anos para implementar. Qualquer pessoa que esteja na escola de profetas, qualquer pessoa que tenha uma experiência profética, qualquer pessoa que tenha um discernimento profético, ela não entrega nenhuma palavra profética a ninguém do corpo sem antes submeter ao líder dos profetas, que, por sua vez, também sujeita ao apóstolo L, para que depois a gente vá lá e fale assim, não, essa palavra é de Deus, pode compartilhar. A Bíblia fala esse cuidado. Eu conheço inúmeros ministérios que tiveram problema por essa confusão profética. Chega uma pessoa, começa a falar de experiências proféticas, de repente começa a falar um monte de coisa que não está alinhado ao que Deus tem falado ao pastor da igreja, e Deus não é Deus de confusão, irmãos. Então, nós precisamos entender, principalmente nessa fase de início de compreensão de como funcionam os 5 ministérios numa igreja local, que a gente vai ter que ter muita paciência para que isso vá funcionando de forma gradativa, né? A Bíblia fala para não impor precipitadamente a mão sobre a cabeça de ninguém no ministério. O que é isso? Ainda que a gente comece a ver evidências de dons, sinais, essa pessoa precisa ser provada no tempo, na lealdade, a confiança, né? A maturidade. Então, tem que ter muito cuidado. Nós não falamos, por exemplo, para crianças. É possível que crianças tenham evidências proféticas, ou de mestre, ou de pastor? Sim, pode ter. Mas não fale para uma criança, essa criança é um peso muito grande. Não é o momento de se falar, né? A gente tem escola de profetas aqui, e às vezes a gente pega profetas da escola de profetas e ministram para as crianças. A gente quer que eles vão se ambientando com o ministério profético, mas nós não... E a gente começa a ver evidências em alguns que parece que já são mais sensíveis profeticamente, mas nunca liberem uma palavra assim, tal criança é uma profeta, muito cedo. Eu me lembro que ainda jovenzinho, novo,
minha mãe tinha um grupo de oração na casa dela da Renovação Carismática da Igreja Católica, e ali tinham muitos dons, tinham muitas manifestações do Espírito, e eu lembro que um dia eu entrei naquela sala de reunião e uma pessoa que estava orando falou assim: olha, eu vejo o Cristiano como um ministro do Evangelho pregando por vários lugares. Nossa, e todo mundo começou a falar glória a Deus, aleluia. E eu era criança, 9, 10 anos de idade. Eu saí daquela reunião, entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e falei: Deus, se isso é verdade, eu quero te pedir uma coisa. Eu não quero isso. Não quero pregar o Evangelho, não quero ter visão, não quero... E aquilo foi, durante muitos anos na minha vida, uma barreira, né? Porque Deus tem a hora certa de se revelar a nós, de nos usar. Então, às vezes, a gente se alegra vendo uma criança com algumas evidências e começa a querer falar para ela: você é um profeta. E isso, às vezes, se torna um peso. Então, quando nós falamos dos 5 ministérios, a gente tem que ter muito zelo para falar principalmente dos ministérios que estão sendo restaurados ao corpo de Cristo, que são os ministérios apostólicos e proféticos. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que houve um momento onde a fusão do Estado com a igreja exigia uma concentração de poder. Nos primeiros séculos, todas as igrejas elas tinham muito mais apóstolos do que pastores. Se você lê as escrituras, você vê que pouquíssimas vezes você acha a palavra pastor. Os apóstolos, eles enviavam outros apóstolos. A Bíblia tem inúmeros outros apóstolos além dos 12, mas pouquíssimos pastores. Aonde se perdeu o apóstolo que se restringiu aos 12, se a própria Bíblia apresenta nominalmente mais de 20 apóstolos? Se perdeu no fato dessa necessidade da igreja-estado de se concentrar o poder, né? Então, o pastor, ele era a figura que fazia todas as coisas e foi se sucumbindo os outros ministérios ao longo dos séculos. Quando Lutero propõe a reforma, ele reforma e toca vários pontos importantes da igreja, mas Lutero não toca o assunto, inclusive do sacerdócio de todos os santos, mas ele não toca no assunto dos ministérios que tinham se corrompido, tinham se perdido. E essa reforma apostólica é algo que continua acontecendo nos dias de hoje. A gente vê diante dos nossos olhos. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é um mestre, o que é um apóstolo, o que é um profeta. Parece que são títulos de hierarquia, né? O cara começa como evangelista, depois, se ele vai bem, ele passa para pastor, até chegar... E não existe isso. A gente costuma dizer que os 5 ministérios é como se fossem os dedos da mão, né? Cada um deles representa um ministério. E esses ministérios não tem maior ou menor, todos eles são necessários, né? Então, se nós entendemos isso, é como a mão que amassa o barro, que molda o barro, é a mão do oleiro. Essa é a mão de Deus moldando o corpo de Cristo. Todos os dedos são necessários e não tem hierarquia. Agora, por que, se não tem hierarquia, Paulo fala que aos apóstolos, que Deus colocou os apóstolos, primeiramente os apóstolos, depois profetas? Esse texto está em Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Até aqui, alguma dúvida? Não. Vocês estão muito quietos, hein? Estou com medo de vocês. Tem dúvida. Hã? Você falou assim, tem dúvida? Você falou ofício, unção e dom. Você vai voltar a falar disso? Vou voltar. Eu quero só ler para vocês o texto de 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Esse texto, né, quando fala em 1 Coríntios, em Efésios, Paulo está falando ali
de como funcionam os 5 ministérios. Aqui, em 1 Coríntios, Paulo está falando do governo da igreja. Quando ele fala do governo da igreja, ele coloca primeiramente apóstolos, ele não está falando de grau hierárquico, ele não está falando em primeira posição, né? Primeiro apóstolo, porque os apóstolos são o fundamento da igreja. Eu falei, acho que sobre isso com vocês, né? Imagina a casa da pastora Marina, que eu tive a oportunidade de estar hospedado no final de semana passado. Você imagina, eu cheguei a pastora Marina junto com a Rô, foram mostrar para minha casa. Ah, Cristiano, vem conhecer a casa, né? Você imaginem comigo essa cena. As duas chegam e falam assim, a Rô chega, acabou de me conhecer, estou na rua, ela fala assim, vem cá, Cristiano, vou te mostrar a casa. E, de repente, ela desce no subsolo e fala assim, a gente deixou aqui descoberto essa fundação para você ver a estaca que foi feita. Olha que estaca linda. Olha quanto concreto foi nessa estaca. Olha, tem tantas barras de aço. Alguém, quando vai mostrar a sua casa, mostra a fundação? Não. A fundação, ela é a primeira coisa que é feita na obra, mas ela fica escondida, ela fica desaparecida, ela fica desapercebida, né? Elas me mostraram tudo na casa, mas eu não tenho nem ideia de como era a fundação. Quando a Bíblia fala que Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, a Bíblia fala, quer ver o texto que o apóstolo Paulo fala para se referir ao ministério apostólico? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículos do 9 ao 13. 4, do 9 ao 13. 1 Coríntios 4, do 9 ao 13. Porque tenho para mim que Deus, a nós, os apóstolos, nos pôs por último. Como parece uma contradição, é primeiro ou último, né? Mas olha só o que ele está querendo dizer aqui. Como condenados à morte, somos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vocês sábios em Cristo. Nós fracos, e vocês fortes. Nós ilustres, e vocês vis. Não, ao contrário, vós ilustres e nós vis. Até essa presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, perseguidos e sofremos, blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, como escória de todos. Então, não existe glamour no ministério apostólico, como as pessoas, por falta de conhecimento, acabam, através da sua imaginação, fazendo do apostolado um título de hierarquia. O ministério apostólico é um ministério de renúncia, é um ministério de fundamento, é o que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu não preciso ir para as redes sociais, para o Instagram, e buscar seguidores para falar, olha, estou trazendo fundamento para a igreja de Ribeirão Preto. Não, é um trabalho que não tem que ser visto. Isso aqui é colocação de fundamento. Isso é uma obra apostólica. Nós estamos gastando dias fazendo os fundamentos, estabelecendo os fundamentos da Igreja Caminho da Vida em Ribeirão Preto. Vão passar os anos. Eventualmente, esses fundamentos, daqui a alguns anos, nós vamos estar vendo uma igreja forte, madura, uma quantidade de pessoas maduras em Cristo, produzindo transformação na sociedade, e as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, como que essa igreja produziu tanta gente madura? Ninguém nem lembra dos fundamentos que foram plantados lá atrás. Porque assim é uma obra apostólica. É um trabalho que não... Agora, quando a gente não conhece a realidade apostólica, a gente distorce essa realidade e a gente vê hoje, principalmente no Brasil, que tem essa mania de precipitar as coisas sem compreensão correta, as pessoas utilizando o ministério apostólico como títulos. Eu conheço um monte de pessoas que falam de um ministério apostólico, que falam que são apóstolos, mas que não entendem o que é isso. Tanto o ministério apostólico como o ministério profético, ninguém se autodefine, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta. O ministério apostólico e o ministério profético são dois ministérios que você não é ordenado, você é reconhecido.
você é reconhecido por outros apóstolos e profetas. Eu me lembro que, no meu caso, a gente começou a caminhar com o pessoal dos Estados Unidos, que já são muito maduros no assunto 5 ministérios, há muitos anos, são, inclusive, a igreja que hoje é considerada uma das igrejas pioneiras nessa reforma apostólica, e nós caminhamos por anos com eles para aprender, para ser fundamentados. Eu ia todo ano a Chicago, eles mandavam pessoas para cá. E eu lembro que numa comitiva que fizemos aqui, vieram apóstolos de Honduras, veio apóstolo dos Estados Unidos, tinha apóstolo da África do Sul, e eles me viram ministrar um dia e chegaram numa reunião e chamaram o meu pastor e falou assim: olha, o Cristiano é um apóstolo. Nós identificamos isso, já fazem 3 dias caminhando, ele é um apóstolo. E houve um reconhecimento por uma bancada de apóstolos, não foi uma coisa que eu escolhi, nem eu sabia. Então, a gente precisa entender que o ministério apostólico e o ministério profético, a gente não se autodenomina. Há um reconhecimento pelo corpo e pelas lideranças que estão sobre a nossa vida. E a gente tem que ter tempo para isso. O que eu preciso que vocês compreendam com isso? A gente vai voltar no assunto da Rô. Não se precipitem por alguém que tem percepção profética, visão, dom de profecia, para falar é uma profeta. Não, não necessariamente. E a gente precisa deixar com que isso amadureça para que isso seja saudável ao corpo. Então, eu queria primeiro desmistificar o apóstolo como alguém de uma patente maior. Não é. O apóstolo Paulo fala assim, que vem em primeiro lugar porque é fundamento, mas que ele mesmo parecia que Deus colocou os apóstolos por último, porque eram os que mais sofriam, não tinha nenhum tipo de glamour. Eles eram considerados... Quantas vezes, o que o apóstolo Paulo falou, quantas vezes eu já vivi isso, irmãos? Está orando por cura quando me encontrava enfermo. Está orando por pessoas para que elas fossem renovadas no seu ânimo quando eu estava por dentro abatido. Quantas vezes já orei para que Deus abençoasse e multiplicasse finanças de empresários poderosíssimos enquanto eu estava quebrado financeiramente e via Deus multiplicando na vida dos outros. Porque Deus, a nós apóstolos, tem um tratamento bem rígido, não há glamour no ministério. O ministério não é um degrauzinho para cima, é um degrau para baixo. Você não foi promovido, você desceu ao ponto de servir todo o corpo de Cristo. A gente precisa desmistificar isso, porque tem muitas pessoas que, pelo fato de nunca terem tido autoridade em nenhuma posição na sua vida pessoal, quando chegam na igreja, colocam no ministério muitas vezes os seus anseios, suas frustrações, e tem até uma necessidade de autoafirmação no púlpito. Não é isso. O ministério é um lugar de serviço. Todos nós, sejamos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, estamos a serviço do corpo de Cristo. Somos ferramentas do Senhor para a edificação do corpo. Agora que eu desmistifiquei o assunto do apóstolo, eu quero voltar ao assunto do ofício, da unção e do dom, que a Rô me perguntou. Pastor, eu estou zerada. Começando agora. Todos nós. Hoje eu chorei demais ouvindo as ministrações dele. Muito, eu chorei muito. Eu falei, quanta coisa embutida que não tem valor nenhum. Misericórdia, Senhor. Irmãos, vamos lá. Eu vou falar sobre a unção. Unção, segundo a Bíblia, é a habilitação de Deus para algo em nossas vidas. Quando alguém era ungido, ele estava sendo habilitado a algo. Quando nós falamos do profético, a unção profética, ela se manifesta de 2 formas: o espírito de profecia e o dom de profecia. Apocalipse 19:10 diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: não faças tal coisa, sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus.
Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras versões fala assim, o Cristo é o espírito da profecia. Então, quando nós falamos do espírito da profecia, é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Cristo ressuscitado, é o Espírito da profecia, né? A nomenclatura pode parecer até que muitas vezes remete a alguma coisa meio ocultismo, né? Alguma coisa meio espírita, o Espírito da profecia, mas nada mais é do que o próprio Espírito Santo se movendo em nós através de uma das suas evidências. A manifestação do espírito de profecia ocorre quando nós estamos num ambiente específico. Então, o que é isso? Eu não sou profeta, mas dentro de um ambiente de adoração, dentro de um ambiente profético, eu posso ser ativado pelo espírito de profecia, né? Eu já tive muitas experiências proféticas em ambientes como esse, de você parece que você transborda, você flui e você consegue ter manifestações proféticas, né? Isso aconteceu na Bíblia através de diferentes textos. Quando os mensageiros de Saul em Ramá, diz que até Saul profetizou, a mula de Balaão, os 70 escolhidos de Moisés, e no próprio dia de Pentecostes, onde todos que estavam ali, impulsionados pelo Espírito, começaram a profetizar. Então, todos podem profetizar debaixo desse espírito de profecia, num ambiente profético, desde que se mantenha a ordem e o protocolo profético. Então, eu estou falando de alguém que não é profeta, alguém que faz parte do corpo de Cristo, que tem um bom testemunho, que num ambiente como esse, um ambiente específico de adoração e tal, nossa, eu tive uma impressão no meu espírito, tive uma visão. Todos nós somos proféticos, então nós podemos ser, de alguma forma, influenciados por esse espírito profético. Então, esse espírito de profecia, ele está acessível a todos. Agora, o dom de profecia já é uma outra realidade. O dom significa dádiva, presente. Então, é uma das 9 manifestações do Espírito Santo descrito em 1 Coríntios 12, que diz que o Espírito reparte os dons com quem ele quer e como ele quer. Então, como ele é um presente de Deus, ele é permanente. Ninguém que tem um dom perde o dom quando está em pecado, e isso é um perigo. Porque você pode estar tratando com pessoas, eu já falei isso aqui, que estão completamente distantes do Senhor, né, que estão com uma vida contaminada, que estão em promiscuidade, mas porque um dia receberam um dom, continuam utilizando aquele dom. Isso até para manipular, né? Então, para isso, nós precisamos de um dos dons mais importantes que Paulo descreve à igreja de Corinto e também aos Gálatas, que é o discernimento de espíritos. Não é você se empolgar com um dom. Ah, recebi uma palavra profética. Ah, a pessoa foi tão precisa em falar algo para a minha vida, parece que vira misticismo gospel. Tenha discernimento no espírito para julgar a profecia. A Bíblia nos orienta a isso. Então, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons são algo que nós podemos buscar, né? Então, o dom de profecia pode ser buscado por cada um de nós. A base bíblica para esse texto está em 1 Coríntios 14, 1. Nós podemos buscar com zelo todos os dons. Outra coisa, quando nós falamos do dom, o espírito está sujeito ao profeta. Irmãos, não existe aquela história que a gente via no passado, de você estar na igreja, o pastor está pregando, levanta uma irmã, começa a rodar e, eu não consigo me controlar. Não, o espírito está sujeito ao profeta. É exatamente assim, pastora. E começa interrompe o pregador e começa a falar, não, o espírito é sujeito ao profeta. O único espírito que se apodera de alguém e a pessoa perde a consciência é demônio, não é o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus tem ordem. Você pode ouvir a palavra, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas você tem controle sobre o que está acontecendo.
Outra coisa, nós precisamos desmistificar, como eu tô insistindo nisso, mas o fruto do Espírito é mais importante do que o dom. Nós damos muito valor dentro da igreja pentecostal ao dom, mas o dom pode não estar acompanhado de caráter. Tem muitas pessoas que têm dom, mas não têm caráter. Então, o fruto do Espírito, e você pode ver todas as evidências do fruto em Gálatas, ele tem várias manifestações, né? Longanimidade, paz, bondade, todas essas características do fruto do Espírito são mais importantes que o dom. Então, aqui, vamos lá. Eu não falei ainda de profeta. Você entendeu, Rô? Você me perguntou. Existe o espírito profético, o espírito da profecia. Todos nós podemos profetizar em momentos oportunos. Existe o dom da profecia, que é dado para algumas pessoas pontualmente. É o dom, um dos 9 dons do Espírito. Você ter o dom de profecia não quer dizer também que você é profeta. Então, aqui nós vimos duas dimensões, o espírito profético e o dom de profecia. E daí, por último, nós vamos chegar no ofício do profeta, que é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Um profeta de ofício. Daí não é um dom. Também não é um mover num dia de um ambiente profético, mas se trata de um dos 5 ministérios que fazem parte dos ministérios de governo da igreja, né? A diferença do ofício do profeta é que também existem esferas, dimensões proféticas maiores. É muito normal a pessoa que tem um dom de profecia, ela profetizar ao indivíduo, né? Ao ministério, à igreja local. Agora, o ofício do profeta, ele se preocupa muito mais de uma visão mais ampla, com a direção do corpo de Cristo. O profeta, ele tem uma visão para a cidade. O profeta, ele tem uma visão de governo. O profeta, ele tem uma visão do todo, né? O ministério do profeta é fundamental dentro do aspecto de dar direção e apontar destino para a igreja, para onde nós estamos indo como igreja. Então, o ministério profético, dentro dos 5 ministérios, ele é muito mais abrangente, muito mais amplo do que simplesmente, eu não vou falar simplesmente, do que vamos dizer, a jurisdição que opera o dom de profecia. É diferente as dimensões, né? E tem vários textos já no Novo Testamento falando sobre o ministério profético. Atos 11:27 fala: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Em Atos 13, capítulo 1, fala que a igreja estava na Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, o Simeão chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, a Bíblia vai relatando os profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque os profetas do Novo Pacto, eles têm uma função diferente dos profetas do Antigo Pacto. Tem mais essa ainda, né? Além da diferença de dom, ofício e unção, o profeta do Antigo Testamento, ele apontava muitas vezes para o juízo. Ele apontava o juízo para os reis. Ele era um profeta de juízo, né? Eles sempre estavam, ou alguns casos como Isaías, eram profetas messiânicos. Eles falavam de um Jesus, de um Messias que viria, né? De um libertador para a nação de Israel. O profeta do Novo Pacto, ele tem o ministério profético no Novo Pacto, ele está mais ligado a consolação e reconciliação, porque ele já não aponta para um Jesus que vai vir, mas para um Cristo que já está habitando em nós e é capaz de nos reconciliar com Deus, né? Então, o profeta do Novo Pacto, ele está mais focado em consolação e reconciliação, diferente da movimentação do Antigo Pacto, que era juízo e anúncio, né, do Messias.
Bom, dentro do ministério profético, como eu falei para vocês, é fundamental a compreensão do protocolo profético, né? Dos profetas estarem sujeitos. Profetas, eles precisam caminhar necessariamente junto aos apóstolos, junto aos seus líderes, para que eles não se envaideçam no seu chamado e comecem a achar que é eles e Deus e o resto está todo mundo do lado. Então, o profeta tem que sujeitar aquilo que recebe com humildade. Isso é muito importante no ministério profético. Vocês vão conhecer aqui, o pessoal que está indo para o retiro já vai conhecer amanhã. A profeta Camila é a líder do ministério profético aqui da casa. Ela já é uma profeta madura, ela coordena uma equipe com 100 profetas. Mas vocês precisam ver a humildade que ela tem para sujeitar. Ela tem experiências incríveis com Deus, mas tudo que ela recebe já há anos vivendo no ministério, ela ainda continua com o mesmo espírito, sujeitando, tendo um cuidado, porque é isso que guarda o nosso coração. Então, quando você vai fundamentando uma casa, dentro dos 5 ministérios, dentro desses protocolos, desse desenho de Deus, as coisas todas acontecem com ordem. Não existe confusão, não existe aqueles tipos de conflito que você acaba vendo, e eu já vi em muitos ambientes pentecostais isso. Alguém profetizou isso. Já vi gente profetizar esposa para homem casado, aquelas doideiras, né? Mas quando você respeita os protocolos proféticos, você traz ordem à casa. Deixa eu ver aqui. Uma coisa interessante também entender que o ministério, os 5 ministérios, eles podem estar desenhados na cruz de Cristo. A cruz, ela tem uma realidade vertical e a cruz tem uma realidade horizontal. Nós dizemos que dentro da realidade vertical, a responsabilidade são dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas têm a responsabilidade de ouvir a Deus para trazer direção e fundamento para a igreja. Dentro da realidade horizontal estão os pastores e evangelistas, que têm a responsabilidade com o povo. Oi? Cortou, volta um pouquinho. Vocês ouviram falar que a cruz, ela tem uma... Isso. Vertical. A cruz tem uma realidade vertical e uma realidade horizontal. O ministério apostólico e profético seria a parte vertical. Os apóstolos e profetas, eles têm a responsabilidade de ouvir a Deus para trazer direção e destino para a igreja. Direção, destino e fundamento para a igreja. Então, apóstolos e profetas cumprem essa função vertical da cruz. A parte horizontal, que seria a responsabilidade de cuidar, de tocar as pessoas, ela está concentrada nos pastores e evangelistas. Os evangelistas são esse braço externo, alcançam aqueles que estão fora do ambiente congregacional. E os pastores exercem o cuidado diário dessas pessoas que vão chegando. E o mestre ocupa a função central dentro da cruz, porque os mestres são os responsáveis por digerirem o conteúdo, as revelações apostólicas e proféticas e poderem transformar isso numa linguagem pedagógica para poder alimentar o povo. Então, os mestres, diferente do que a gente pensa, não são os teólogos, não são os doutores no que diz respeito ao acúmulo de conhecimento. São as pessoas que têm a habilidade de captar o coração e a mente de um apóstolo, de um profeta, e traduzir isso numa linguagem acessível a todos, né? A Bíblia, ela está repleta de lições que combatem de frente esse intelectualismo que tenta penetrar a igreja. O evangelho, ele é acessível, e a Bíblia fala que Deus usa as coisas simples para confundir as sábias. Então, nós precisamos ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né?
a manifestação daquilo que o Senhor está trazendo a nós tem que acontecer de forma simples. Nós não precisamos querer um vocabulário eloquente, nós não precisamos querer acúmulo de conhecimento para que possa mostrar o quanto nós sabemos de algo. Não, se trata de uma vida que flui de forma natural a partir de nós. Eu acho a coisa mais linda quando eu visito igrejas que a gente tem ensinado, tem cuidado, e cada um fala do seu jeito as realidades que estão recebendo naquilo que entenderam. Cada um caminha na medida, e daí, ao longo dos anos, você vê o próprio Senhor acrescentando à igreja, as pessoas avançando e amadurecendo. Até aqui, alguma dúvida, irmãos? Cristiano, Oi. A gente ouve falar muito dessas missionárias, profetas que tem por aí, a torto e direito. Vamos visitar profeta, tal. O que é isso? Não está ligado à igreja, nada, e vai profetando aí. Pastora, eu não acredito, eu particularmente não acredito e não recebo na igreja ministro itinerante. Você já viu falar em ministério itinerante? É o cara que sai pregando em tudo quanto é lugar, você fala, mas qual que é a tua igreja? O cara não tem igreja, quem que é o teu pastor? Não tem pastor, e sai pregando em tudo quanto é lugar. Ministério itinerante não existe. Nós precisamos estar ligados ao corpo e a uma igreja local. Todos nós precisamos ser pastoreados, todos, sejam pastores, sejam apóstolos, sejam profetas. Nós precisamos estar ligados ao corpo e precisamos estar debaixo do cuidado de alguém. Então, nós não recebemos na igreja ministros itinerantes, né? Você fala assim, se você me perguntar, você acredita na obra missionária? Lógico que eu acredito. Você acredita em enviar missionários às nações, ao campo missionário? Lógico que eu acredito, mas todo missionário tem que ser enviado. Eu queria aqui, particularmente, fazer uma observação ao que recentemente aconteceu aqui no Brasil sobre o movimento do Descende. Não sei se vocês todos se lembram, antes, pouco da pandemia, lotaram os estádios com o movimento do Descende. Foi lindo de ver, muitos jovens, né, lotaram, muita gente manifestando a sua fé, mas aquilo teve um erro de fundamento muito grande, que no final daquele evento, eles enviaram todos aqueles jovens. Nós estamos enviando vocês. E esse envio não existe, porque você, para ser enviado, você precisa estar ligado ao corpo. Você não pode pôr a mão na sua cabeça e falar, eu me envio ao campo missionário. Isso é assinar o seu atestado de morte. Você tem que estar debaixo do cuidado de alguém, você tem de uma cobertura, né, de oração. Eu não gosto de falar a palavra cobertura espiritual, porque o cuidado de oração, a figura de uma paternidade não está sobre, ela está como base de lançamento, ela fica abaixo dando suporte e sustentação. Acho que a palavra cobertura não é ideal, mas todos nós precisamos ter alguém a quem nós sujeitamos o nosso coração. Então, eu creio em missionários enviados desde que estejam sujeitos ao corpo de Cristo, a uma igreja local e ao cuidado de alguém. Ministério itinerante, fujam disso, por favor. Alguma outra dúvida? Assim, por exemplo, essa questão assim, de enviado, está sendo bastante claro a questão, todos esses limites, esse plano diretor, isso para mim ficou bastante claro. Então, por exemplo, nós somos um grupo aqui, de repente um daqui recebe um convite para pregar na igreja tal, porque tem amigos lá, tal. Simplesmente vai. Não, olha, pastora, eu estou com 48 anos de idade, tenho 25 anos de ministério, né? Eu sou vice-presidente da igreja, tenho a direção da igreja está comigo, eu não dou um passo sem pedir permissão ao apóstolo Hélio, que é meu pai espiritual. Até hoje, existe um princípio na igreja de Cristo que é o envio, né? Se nós somos parte de uma igreja local e todos vocês aí são partes da igreja Caminho da Vida, cuja pastora é a pastora Marina,
não saiam, não aceitem convite, não façam nada sem a direção e o envio, a bênção dela para isso. Sabe aquele hábito que nós tínhamos de criança de falar assim, pai, estou saindo, bênção, pai. Aquilo ali não nasceu por acaso. Aquilo era o seguinte, é um princípio bíblico. O pai abençoava o filho. Ah, Deus te abençoe, meu filho. Para onde o filho estava indo. Isso se perdeu. Então, hoje é o que você falou, as pessoas recebem convites, às vezes estão completamente em rebelião na igreja local, dando um péssimo testemunho, e está errado de ir, e está errado quem convida sem perguntar para o pastor daquela pessoa, olha, posso convidar fulano de tal que faz parte do teu ministério para estar indo ministrar com a gente? Né? Então, a gente deve ter esse cuidado, esses protocolos, eles são saudáveis e é isso que vai construir uma igreja sólida, com os fundamentos corretos. Então, complementando a pergunta da pastora Marina, todos nós precisamos aprender a bênção de sermos enviados para tudo que nós vamos fazer. Claro? Ok. Sim. Bom, então eu vou falar, passei rapidamente sobre o ministério apostólico, ministério profético, falei um pouquinho do mestre, eu queria falar um pouquinho sobre o pastor, que é um ministério que todos nós já conhecemos, né? A palavra pastor no grego significa aquele que está de olho. O pastor é aquele que ama o cuidado das pessoas, né? Ele tem como característica principal o amor e o compromisso com os filhos. Observa atentamente as necessidades, cuida, sofre até que Cristo seja formado em cada um. O pastor é aquele que está sempre preocupado, cuidando, atento às pessoas. E a obra pastoral, ainda que pastoral, ela deve ser apostólica. O pastor ele deve ter uma visão apostólica e profética, né? E aqui eu quero chegar num ponto importante para vocês. Nem todas aquilo que nós chamamos de igreja, as congregações, as casas paternas, nem todas elas vão ter necessariamente os 5 ministérios funcionando. Imagina, eu cuido de pastores que têm igrejas com 20, 30 pessoas. Você imaginou se todas essas igrejas tivessem que necessariamente ter os 5 ministérios? Como que você faz num ambiente tão pequeno para você encontrar essas 5 graças ministeriais? Então, eles me perguntam assim, apóstolo, mas se não tem os 5 ministérios aqui dentro, e você disse que os 5 ministérios são importantes para as pessoas amadurecerem, as pessoas aqui não vão amadurecer? É uma boa pergunta, né? Mas nós precisamos estar conectados a essas 5 graças ministeriais. Então, o fato deles estarem ligados a nós, que somos um ministério que já tem tempo caminhando nisso, eles estão debaixo da influência dessas 5 graças ministeriais. Então, vocês estão conectados a nós no Espírito. Então, vocês não precisam ter pressa para reconhecer 5 ministérios na igreja local. Vocês já estão num processo de amadurecimento, porque nós estamos ligados no mesmo Espírito. E gradativamente, o Senhor vai tratar de acrescentar à igreja de Ribeirão Preto profetas, evangelistas, mestres, até que isso possa ir avançando, ou não necessariamente vão ter os 5 aí dentro, mas de alguma forma vocês vão estar sempre debaixo da influência dessas graças que nós carregamos, porque nós somos um corpo, nós estamos ligados no Espírito, e nós temos uma aliança. Então, isso é importante também, que tira um pouco de nós essa pressa por ter os 5 ministérios no ambiente local, porque isso requer tempo, paciência, e é um trabalho do Senhor. Amém. Irmãos, eu acredito que dentro da minha ideia para essa noite, dar uma passada por todos os assuntos, eu consegui fazer isso aqui. Eu não quero me alongar em nada. Como eu falei, nós temos uma conferência que passa por todos esses pontos que eu falei de uma forma mais profunda. Inclusive, quem fala do ministério do mestre é um mestre, quem fala do ministério profético é um profeta, e tenho certeza que vocês vão desfrutar muito disso. Mas acredito que, como uma primeira introdução, para desmistificar algumas coisas e colocar um fundamento para que não haja confusão nesse início, eu acho que cumprimos aí a nossa lição de hoje.
eu gostaria de agora só dar a oportunidade para, se realmente vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode falar e daí depois a gente retoma. Dúvida não tem, mas eu queria dizer assim, como foi produtivo hoje à noite. Por quê? Porque como nós estamos nos expondo a vários estudos e a questão dos 5 ministérios é sempre abordado de uma forma ou de outra, a tendência, vamos dizer, de uma mentalidade antiga é de procurar aonde se identifica. Qual é o meu ministério? Né? O que eu sou? Né? Então, essa que é uma tendência normal e que a gente leva o nosso imaginário a voar de qualquer forma, buscando uma identificação, né? Cheia de enganos, cheia de mentira. Então, eu acho que hoje à noite foi altamente esclarecedor para ver que não somos nós que vamos descobrir o nosso ministério. O ministério não é? Exato. Não é nosso, não somos nós que nos intitulamos. Não é? Então, hoje aqui está todo mundo como filho, como servo, nós estamos aqui. E o próprio Deus que vai, né, levantar e estabelecer as coisas. Foi muito bom hoje. E você sabe que dentro dos ministros, né, de diferentes regiões e pessoas que caminham conosco, nós já tivemos muitas vezes que fazer o que a gente chama de alinhamento ministerial. Pessoas que foram ordenadas ao ministério pastoral, por exemplo, lá anos atrás na Igreja Assembleia de Deus, e já caminham conosco há 5 anos, e nós começamos dentro do corpo de apóstolos, profetas, a olhar e falar assim, aconteceu isso recentemente, com o pastor, inclusive, lá de Salvador, que caminha conosco. E a gente viu evidências claríssimas nele que ele não era um pastor, ele é um mestre. Ele era um mestre, e é um mestre. E nós falamos para ele, olha, é natural que na época que você foi ordenado ao ministério, você não tenha sido ordenado como mestre, porque a igreja que você estava não entendia isso. Né? Reconheceram o teu ministério, mas não te posicionaram no lugar correto. Então, nós vamos fazer um alinhamento ministerial. E nós fizemos, tem um momento específico no ano que a gente faz as ordenações de novos ministros e fizemos esse alinhamento com ele, então, reconhecendo sobre ele o ministério de mestre. Então, como a pastora Marina falou, não só nós não precisamos nos preocupar com isso, mesmo que hoje você seja um pastor e fale assim, caramba, hoje eu estou entendendo isso, parece que eu tenho características mais apostólicas do que de pastor, mais proféticas do que de pastor, não se preocupa com isso, que isso naturalmente é algo que amadurece de forma muito natural dentro do corpo e vai ficando cada dia mais nítido, né? E no meu caso, se vocês me perguntarem assim, Cristiano, e o que muda? Porque o dia que eu fui reconhecido apóstolo, eu já caminhava como pastor, né? O que mudou do dia que você foi reconhecido apóstolo para pastor? Não mudou nada. Na verdade, eu sempre fui um apóstolo, só que eu era chamado de pastor, né? Então, a nossa movimentação, ela não muda, né? Então, não se trata do título. Hoje nós estamos conhecendo, e graças a Deus, à medida que nós vamos conhecendo, vai ficando mais claro, vai ficando mais fácil identificar. E para mim, hoje, eu reconheço que foi arrancado um peso das minhas costas ter clareza do meu ministério, porque eu não tenho a natureza pastoral. E quando eu me identifico, quando eu vejo hoje a graça apostólica fluindo na minha vida, para mim é mais leve do que requerer de mim, por exemplo, a movimentação de um evangelista. Um evangelista, vocês vão ter oportunidade de conhecer, o pessoal que vai vir amanhã vai conhecer o Alan, que é o líder dos evangelistas na casa.
ele tem uma graça, ele tem um carisma, o evangelista é contagiante, o evangelista ele tem aquele brilho nos olhos para falar de Jesus, né? E outra coisa importante, a responsabilidade do evangelismo é só para os evangelistas? A responsabilidade de cuidar de pessoas é só dos pastores? Lógico que não. Nós podemos ter um ofício principal, mas nós nos movemos em determinadas medidas em todas as outras esferas. O que eu estou fazendo no Efatá, por exemplo, é muito mais o trabalho de um mestre do que de um apóstolo. Quando eu cuido dos pastores que eu cuido, é um trabalho mais pastoral do que apostólico. Então, nós nos movemos em diferentes graças, mas cada ministro tem um eixo, né? um ofício principal que traz clareza ao seu chamado. E isso, para mim, foi libertador, porque as características apostólicas eram evidentes, né? E quando se exigia de mim o ministério pastoral, para mim era pesado, né? Então, quando a gente vai entendendo essa movimentação do corpo, a gente se completa. Hoje, quando pessoas chegam à igreja e precisam de cuidado, e eu posso indicar, nós temos inúmeros pastores lá que são incríveis, pessoas maravilhosas, com assim características claras de pastor, sabe, aquele chamado pastoral. E eu falo assim, que bênção que é poder cumprir meu papel de estabelecer os fundamentos, uma movimentação apostólica e trazer o cuidado para aquele que foi chamado para isso. Então, não fica pesado para ninguém. E vocês vão ver que é maravilhoso, é lindo você ir ajustando o dia a dia ao desenho divino para a igreja. Fica mais leve, a gente desfruta, a gente parece que vai vendo, é empolgante ver o funcionamento da igreja como Deus concebeu ela, sabe? Aí na igreja, só vou perguntar, tem presbítero? Não. Presbítero tem algumas funções que a Bíblia menciona que são funções administrativas. O presbítero é o que faz parte do presbitério, mas o presbitério é formado por ministros. Então, necessariamente tem que ser pastor, evangelista, mestre, apóstolo ou profeta, né? Outra coisa, o bispo, que a Bíblia também menciona a função do bispo, era uma função administrativa. Quem era o bispo? Era um pastor que coordenava determinadas regiões, uma função mais administrativa. Nós também não utilizamos a nomenclatura de bispo, apesar de reconhecermos que ela é bíblica. Se você tem pastores que cuidam de uma por exemplo, existem denominações que têm igrejas em todas as regiões. Vamos imaginar que eles vão pegar um pastor para cuidar da região do interior de São Paulo. Então, à medida que ele tem uma função administrativa de cuidar de todo o interior de São Paulo, não só de uma igreja local, ele é um bispo responsável por aquela região. Mas daí são títulos administrativos, não tem a ver com os 5 ministérios. Posso perguntar? Pode. Quando a gente tem impressões do espírito, ou algum sonho, ou a gente claramente, às vezes, ouve o Senhor falar algumas coisas, o que a gente faz com isso? Olha, daí é o que nós falamos dentro da escola de profetas. A escola de profetas hoje, ela ajuda exatamente nisso, para que a gente possa ir amadurecendo na compreensão dos sonhos, visões, porque tem muitas pessoas que têm sonhos que eu acompanhei de perto alguns pastores que tinham muitas percepções que eles achavam ser proféticas. E à medida que eu fui caminhando com eles, eu fui ensinando eles a discernir. E grande parte dos sonhos e impressões que eles tinham eram da própria alma, não eram coisas do espírito. Mas o que faz a gente amadurecer para identificar o que de fato são impressões do espírito, que são a alma, é a gente sujeitar a alguém. Eu acredito que hoje vocês têm um ambiente muito seguro e de muito amor e respeito pelo que a pastora Marina construiu. Eu sei a maneira como ela conduz, como ela fala, a integridade do ministério dela,
e o quanto ela ama vocês. Então, eu aconselharia que, nesse momento, vocês que eventualmente tiverem experiências proféticas, tiverem algum tipo de sonho, visão, o que a Bíblia nos fala é sujeitar ao anjo da igreja. O anjo da igreja do Caminho da Vida é a pastora Marina. E a percepção e o discernimento que ela tiver e vocês receberem vai produzir amadurecimento em vocês de forma gradativa. À medida que nós formos avançando e vocês forem ter oportunidade de conhecendo os profetas aqui, fazendo escola de profetas, a gente pode ir daí afinando um pouco mais o discernimento dessas coisas. Mas eu acho que nesse primeiro momento, o que se faz com as pessoas que tiverem essas experiências era, de uma forma ou de outra, trazerem a pastora Marina para que ela possa discernir. Alguma outra pergunta? Eu queria, não é nem uma pergunta, mas um comentário que eu achei assim, muito interessante, aquela questão que fala que o bom é aquilo que se completa, né? E é diferente, né? É diferente daquilo que me agrada. Então, que há uma distorção aí, né? Eu não sei se foi aqui do livro aqui, mas que fala que para uma criança, o que é bom? O pai e a mãe ser bom? É aquele que fala sim para tudo? Ou aquele, né? Eu acho que é aqui no livro que tem esse exemplo. Eu acho que eu falei alguma coisa disso no livro, sim. Ou se você falou em alguma outra... Ou em alguma pregação. Oportunidade aí. Eu achei isso muito claro. Depende do ambiente que o filho está. Se o pai fala não, parece que é ruim. Mas fala sim, ele é bom. Mas, na verdade, o não é muito melhor que o sim, porque vai criar nele uma experiência, né? Eu achei isso muito interessante. É muito interessante mesmo. Eu acho, se eu não me engano, naquele e-book que eu passei para vocês da Verdade e da Mentira, eu acho que lá tem alguma coisa escrita sobre isso também. Porque eu dei uma demorada. Porque tanta coisa que a gente tem, né? Que a gente É tudo muito novo. Hoje eu comentei com a Cris que a impressão que eu tenho é que eu não sei nada. Mas vocês sabem que eu compartilhei já essa história com vocês. Eu compartilhei a história da Venezuela quando o senhor falou comigo a respeito do novo pacto, estava na conferência. Eu acho que eu falei para vocês aí no sábado, não falei? Falou do livro, é o mesmo do livro? Bom, eu vou falar rapidamente. Se eu não falei, eu falo 2 minutinhos. Eu já tinha mais de 15 anos de ministério, né, pregando, ensinando, e já estava recebendo as palavras sobre o novo pacto tal há muito tempo. Até o momento que eu tive na Venezuela e numa conferência, o apóstolo Lucas Marques estava pregando e parece que meus olhos se abriram no meio da conferência. Eu chorava que nem uma criança. E e ele falava naquela noite algo muito parecido ao que eu falei do pêssego em calda aí final de semana, da lata rasgada, tal, do homem exterior para o homem interior. E quando acabou aquela mensagem, eu saí do culto com uma sensação incrível, que eu não sabia mais nada. Eu olhava para a Bíblia e falei, meu Deus, a vida inteira parece que eu carreguei tudo misturado. Hoje eu entendo que é a diferença do novo pacto para o antigo pacto, o perigo que são fazer essas mesclas, né? Enfim, e quando eu estava nessa crise dentro do quarto, o apóstolo Lucas Marques bateu no meu quarto à noite no hotel. Falou, Cristiano, eu percebi que você recebeu muito a palavra hoje, como que você está? Ele falou assim, apóstolo, estou achando, parece que eu não sei mais nada. Né? E ele pegou e falou assim, olha, tenha paciência, né? Tenha paciência, porque esse é um processo que a Bíblia descreve em Oséias, que todo o processo de Deus em nós é assim. Ele primeiro fere para depois curar. Ele desconstrói para edificar. E ele nos conduz à morte para nos dar a vida. Então, ele falou assim, é necessário que, quando a gente vá ser edificado em Cristo,
a gente passe por esse momento onde a gente se sente perdido mesmo. Parece que a gente não está sabendo, mesmo depois de tantos anos de evangelho. E nessa hora a gente precisa realmente ter o coração como de uma criança. Fala, Senhor, estou aqui. Pode me ensinar, me conduz pelas mãos. Foi exatamente o que aconteceu com Saulo. Já tinha anos de ministério, era um fariseu, conhecedor da lei, né? Mas o dia que ele teve os olhos espirituais dele abertos, ele teve que ser conduzido como uma criança, né? Até que o Senhor pudesse moldar a vida de Cristo em nós. E é esse o processo que todos nós estamos, irmãos. Mas essa impressão de que a gente parece que não sabe nada, como a Ivana disse, você comentou muito bem no início, que o desconhecimento é a ausência de, e quando há essa ausência, ela pode ser preenchida. Exato. Nossa, bem lembrado, Sérgio. É quando você acha que sabe, então você já está preenchido, então não cabe dois corpos no mesmo espaço, né? Olha, você falou a raiz de todas as vezes que eu vou cuidar de pastores, eu me deparo com essas duas realidades, de pastores que chegam para caminhar comigo, principalmente pastores, né? Existem aqueles que falam assim, apóstolo, parece que eu não sei nada. E quando eu ouço isso, eu vibro por dentro, falo assim, glória a Deus, porque agora tem como ser preenchido pela verdade. Quando chega para mim, nos primeiros dias, fala assim, eu já sei tudo isso. Eu falo assim, agora eu tenho um problema, porque o cara acha que sabe, e daí é um exercício de paciência de eu caminhar o tempo todo, anos do lado de alguém que acha que sabe, e já vi muito isso acontecer, Sérgio. Quando o cara acha que sabe, vai indo, parece que fica fechado, tá tudo aqui, mas não desce para o espírito, não entende a partir da vida, né? Então, todas as vezes que vocês se sentirem diante dessa sensação, nossa, parece que eu não sei, estou aprendendo tudo de novo, isso é bom, isso é sinal que o Espírito está trabalhando em nós. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada. Muito bom. Gente, mais uma vez foi uma bênção estar com vocês. Eu vou salvar essa nossa lição de hoje aqui, vou colocar lá no Aljava Ribeirão Preto e compartilho o link com vocês. Vocês podem ouvir de novo e qualquer dúvida a gente vai falando nas próximas. Apóstolo. Pois não. Depois você passa em Oséias, onde é que está essa Oséias passagem? capítulo 6. Tá. E se você ler o capítulo 7, tem uma coisa interessante também no 7, que ele fala que quando ele sara Israel, ele expõe, né, a ferida de Efraim. Ou seja, todas as vezes que Deus cura uma parte do corpo, automaticamente se expõe a que está doente. Nós não precisamos nos tornar profetas do caos, sabe? À medida que nós vamos conhecendo isso, começar a olhar para o lado e falar, tá errado, tá todo mundo errado, a gente está certo. Isso é um equívoco. Nós não podemos permitir que tudo que a gente está vivendo aqui, as experiências que nós estamos tendo, gerem em nós algum tipo de vaidade. A única coisa que a gente pode é permitir que, à medida que Deus vai edificando em nós a verdade, o simples fato de nós andarmos na verdade é como você construir dois edifícios um do lado do outro. Se um edifício está fora do prumo, é só você construir um edifício no prumo do lado que ele aponta que o outro está fora, né? Então, isso está em Oséias 7. Então, os textos de Oséias 6 e Oséias 7, eles têm um apontamento profético para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Ótimo. Amém. Muito bom. Vamos encerrar, que olha, foi uma noite maravilhosamente produtiva. Amém. E a semana que vem, eu queria propor para vocês, eu tinha falado para a pastora Marina, não sei se tinha ficado claro, uma semana a gente fazer o nosso e uma semana vocês participarem do Aljava Online com todos os outros. Então, a semana que vem, nós vamos ter o Aljava Online segunda-feira com todos os pastores. Se vocês quiserem participar, né,
daí eu convidaria vocês, daí a gente não faria na quinta. A gente faria o nosso trabalho sempre quinzenal, nas quintas-feiras, e na semana seguinte a gente faria as segundas-feiras para vocês participarem de outras palavras. Se vocês acharem que fica bom assim, né? Mas eu acho assim, seria ótimo com você. Mas eu acho que uma quinta assim, uma não, nós podemos, a gente se reunir aqui. Ah, ótimo, ótimo. Né? Para mim seria bom que pulasse uma quinta sim, uma não, para que eu possa eu tenho culto aqui também na quinta, então assim eu consigo revezar meus compromissos. Mas eu acho que se vocês puderem manter a quinta-feira todas vocês juntos, eu acho ótimo. Ótimo, porque daí vai ter oportunidade de a gente trabalhar, conversar. Isso, né? excelente. É bom. Então, segunda teremos aljava e nessa quinta a gente reúne só nós aqui. Isso, perfeito. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Essa aljava, pastor Cristiano, essa aljava, ela pode ser cada um na sua casa ou a gente tem que estar reunido? Não, daí é cada um na sua casa. Eu vou passar o link no grupo de vocês e daí vocês assistem pelo Zoom. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Cristiane. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.